Bom, vamos dar início agora. Vou começar falando um pouquinho para vocês da minha história, antes de falarmos mesmo sobre a depressão e a ansiedade, porque assim, eu tive dois momentos na minha vida que foram muito difíceis. No primeiro momento eu tive aos 15 anos de idade, né, eu tive o falecimento do meu avô, que me criou, e dali eu desencadeei um quadro depressivo. Eu não entendia, não sabia definir que aquilo era um quadro de depressão, então eu passei pelo menos ali uns 3 meses, né, um processo de muita tristeza profunda, e aquilo me incomodava demais, eu não conseguia me concentrar no trabalho, eu não conseguia ter paz, mas graças a esse sofrimento, tive a oportunidade de me aproximar de Deus. Eu tinha um amigo e procurei nesse amigo que ele me encaminhasse de alguma forma para que eu tivesse uma intervenção divina. E graças a Deus, pela intervenção divina, eu consegui me reabilitar. Então foi uma experiência muito marcante para mim e graças a isso me tornei uma pessoa cristã. Depois de muitos anos, eu novamente vim ter uma outra experiência muito forte, aproximadamente entre os meus 42 e 43 anos de idade. Eu tive um impacto emocional, uma situação que me causou muito sofrimento, talvez foi um dos maiores sofrimentos da minha vida. E aquilo desencadeou em mim novamente os sintomas, né, de um quadro depressivo. Só que dessa vez essa luta perdurou por aproximadamente um pouco mais de 3 anos. Então eu vivi momentos em que eu estava muito para baixo, momentos que eu tinha vontade de me isolar, momentos que eu tinha muita tristeza. Então tinha dias que eu acordava muito bem, tinha dias que eu ficava muito mal. Mas como todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus, eu entendi que Deus permitiu que eu passasse novamente por esse cenário para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Isso é, se eu sou terapeuta, é graças à experiência da dor que eu tive e entendi que eu precisava ajudar as pessoas para sair desse cenário. E como é que isso sucedeu? Eu, nessa busca de me libertar, né, de lembranças dolorosas, de sofrimento, eu fui ler um livro. Esse livro falava sobre PNL, Programação Neurolinguística. E ali fui aprender alguns exercícios, e esses exercícios acabaram contribuindo para que eu conseguisse eliminar a dor emocional que eu tinha. Então isso fez com que eu conseguisse uma reabilitação imediata. E foi através dessa literatura que eu me interessei pela mente humana, e aí eu comecei a estudar tudo sobre problemas emocionais. Fui estudar tudo sobre inteligência emocional, onde fui fazer minhas formações de PNL, formações de coach. Depois me especializei em transtornos emocionais como depressão e ansiedade. E graças a Deus, eu posso dizer que a maioria dos pacientes que eu tenho chegado às minhas mãos, já tenho ajudado, a gente tem conseguido reverter, às vezes, aquele cenário de sofrimento da pessoa, né? Já ajudei muita gente também gratuitamente, mas infelizmente a gente não tem possibilidade de atender a todos, né, de forma gratuita. Então, o que eu posso fazer, eu tento ajudar com essa live, eu acredito que ela possa contribuir na vida de vocês. E aí, vou falar agora um pouquinho sobre essa questão dos transtornos emocionais. A minha experiência, né, a minha percepção é que muitas pessoas elas não conseguem enxergar a gravidade do que os problemas emocionais podem causar na vida de alguém. Então, as pessoas, elas às vezes fazem sacrifícios para obter conforto, para obter tecnologia, para obter, muitas vezes, lazer, mas elas não fazem sacrifícios, às vezes, para se cuidar. Às vezes, até fazem sacrifícios para cuidar do outro. Fazem um sacrifício pelo cônjuge, fazem um sacrifício pelos filhos, mas muitas vezes não se preocupa consigo mesmo. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é alertar vocês dos problemas que quem tem transtorno de ansiedade, quem tem transtorno depressivo, pode desenvolver, além do sofrimento, dos sintomas, né, que quem desenvolve esse problema emocional tem. O que acontece? Veja, eu sempre digo para as pessoas que a depressão e a ansiedade é uma das piores doenças que pode existir na vida do ser humano. E por que eu digo isso? Porque através desses transtornos você pode desenvolver outras doenças graves, como, por exemplo, problemas cardíacos, você pode desenvolver problemas de pressão, tem pessoas que desenvolvem problemas de fibromialgia, tem pessoas que desenvolvem problemas de gastrite nervosa. Então, assim, existe uma série de outras doenças no corpo físico que uma pessoa pode desenvolver quando ela não prioriza tratar o seu problema emocional. Então, ela tenta ir administrando, e o que ela faz? Ela, às vezes, só busca ajuda quando ela está numa situação realmente, às vezes, drástica, né? Caótica, crítica demais. Então, eu sempre digo para todo mundo, quero dizer para vocês que estão participando aqui hoje,
que uma das coisas mais importantes que vocês têm na vida é exatamente o emocional de vocês, né? Uma das coisas que todo mundo deveria ter como prioridade, porque o que acontece, se você não está bem por dentro, possivelmente as coisas que você conquistou, elas vão perdendo a graça. Então é importante você olhar para dentro de você e se cuidar. Como é que você está interiormente, como é que estão suas emoções. E como eu falei, você pode desenvolver doenças físicas, eu só citei algumas delas, mas existem outras áreas da sua vida que também podem ser prejudicadas quando você tem um transtorno emocional e não cuida. Por exemplo, são seus relacionamentos. Quem tem esses tipos de problemas pode muitas vezes destruir o seu próprio casamento, pode afastar às vezes filhos. E por que eu digo isso? Porque os sintomas, por exemplo, da ansiedade, levam a pessoa às vezes a ter um alto grau de irritabilidade, paciência, intolerância. Isso faz com que quem está próximo vá com o tempo se desgastando. E às vezes a própria pessoa que tem um transtorno, ela não percebe o quanto que diariamente, né, aquelas palavras muitas vezes de impaciência, né, às vezes uma atitude de ofensa, às vezes a gritaria, porque você está no seu limite, vai fazendo com que os filhos vão se distanciando, vai fazer com que o cônjuge vá perdendo o prazer de estar, né, com a pessoa. Então, como eu falei, a depressão e a ansiedade é algo tão ruim que ela não só destrói a tua saúde, mas ela destrói os teus relacionamentos. E isso vai fazendo com que você, posteriormente, quando vai, né, perceber de fato o que está acontecendo, você vai ver já as pessoas se afastaram, você se separou, seus filhos não querem me ver. Então é interessante você pensar no quanto é importante você cuidar do seu emocional. E também, né, além da questão das doenças físicas, além da questão dos relacionamentos, eu também vejo que isso atinge a vida de muitas pessoas financeiramente. Por quê? Porque você começa a ficar improdutivo. Você não consegue raciocinar, não consegue pensar, e daqui a pouco você está se afastando do seu trabalho, você não consegue produzir, porque você chega num cenário que realmente, muitas vezes, é crítico. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que me contratou, e ela, na verdade, ela era dona de uma escola, né? A diretora. E ela entrou em contato comigo e falou assim: Marcelo, eu queria que você cuidasse de uma colaboradora minha, porque se você não resolver o problema dela, eu vou ter que demiti-la. Porque ela, assim, como funcionária, ela é muito eficiente, mas emocionalmente ela é desequilibrada, e isso está ficando difícil de administrar. Então, eu me lembro que a própria escola pagou para que eu pudesse cuidar dessa colaboradora. E graças a Deus eu consegui, né, reverter a situação dela e conseguimos assim fazer com que ela se tornasse uma pessoa que fosse equilibrada, produtiva e trouxesse satisfação para o trabalho que ela realizava no colégio. Então, para vocês verem como realmente é uma situação muito nociva, né, uma situação que você possa dizer que você deveria sempre olhar com aquele olhar de isso tem que ser prioridade na minha vida. Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo, se você tem, né, os sintomas que eu vou citar agora, o conselho que eu dou para você, faça o que for possível para você se cuidar. É a sua vida, é a sua saúde, é a sua família. Então, faça qualquer sacrifício, mas cuide do seu emocional. Isso é muito importante. Agora, eu vou compartilhar com vocês hoje, né, eu falei que eu fiz um vídeo falando que eu ia trazer 3 informações importantes. Sintomas, as causas e o melhor tratamento. Por que eu quero falar dos sintomas? Porque às vezes você tem uma combinação de manifestações no seu organismo e às vezes você não associa que isso está relacionado à tua ansiedade. Então o que acontece? Você começa a buscar tratar somente aquele sintoma e não a causa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema com ansiedade, ela pode desenvolver um problema de gastrite. Então você começa querendo cuidar do seu estômago, e aí você, por não tratar a causa, você vai viver sempre à base de medicação. Às vezes a pessoa ela tem a sensação que o coração está acelerado, e aí ela se desespera e corre para um posto de saúde, e chega lá, faz um eletro, e aí o profissional ele diz que você não tem problema nenhum no coração. Então a pessoa ela começa a ter uma crise muito forte de falta de ar, e ela se desespera novamente, achando que é alguma coisa muito grave. Nada mais é do que simplesmente um dos sintomas que ela está tendo ansiedade.
Então é importante você entender, né, quais são os sintomas, para que você possa ter clareza do que você está sentindo e o que de fato você precisa tratar. Porque assim, se você vai cuidar somente ali dos sintomas, você possivelmente não vai ter êxito. Então você precisa tratar as causas. No caso, quais são os sintomas da ansiedade? Como você tem aqui, irritabilidade, impaciência, intolerância, insônia. Normalmente essa insônia ela começa naquele primeiro horário, quando você vai deitar, e aí a sua mente fica passando mil pensamentos e você não consegue pegar no sono. Então, esses são alguns dos sintomas de quem tem esse transtorno. Posso acrescentar também, dores musculares, a maioria das vezes na altura do pescoço, que é uma tensão forte que a pessoa tem nas costas. Ela pode também ter tremoras, sem contar que ela fica com aquele pensamento negativo relacionado ao futuro, sabe? Quando você passa a noite e na sua cabeça fica só pensando coisa ruim, pensamentos tóxicos, pensamentos negativos. Então isso é muito comum também. Então esses são os principais sintomas da ansiedade. A pergunta é, Marcelo, por que esses sintomas vêm? Porque no momento que você está tendo uma crise, você tem um excesso de adrenalina, o teu cérebro está liberando muita adrenalina, e a adrenalina vai fazer com que você fique nesse estado. O que acontece? A gente tem uma área do cérebro chamada sistema reptiliano, e essa área do cérebro ela tem como finalidade preservar a vida. Então, todas as vezes que você está em perigo, o cérebro reptiliano ele libera adrenalina para poder colocar você numa situação de fuga. Então, vamos dizer que você está andando na rua e de repente você escuta um tiroteio. O que o teu cérebro ele faz? O reptiliano, ele sequestra seus pensamentos, ele dá uma descarga de adrenalina, essa descarga ela vai dilatar sua pupila, acelerar seu coração, tensionar sua musculatura, porque você precisa fugir, sua vida está em risco. Então, todas as vezes que a sua vida está em risco, essa área do cérebro libera adrenalina. Só que quando você desenvolve o transtorno, o que acontece é que você começa a liberar adrenalina de maneira desordenada. E aí você começa a ter exatamente todos os problemas por causa desse excesso de adrenalina no organismo. Vamos falar também dos sintomas da depressão. Quais são os sintomas que você pode ter? Uma pessoa que está depressiva, ela está com excesso de cortisol. Também é um hormônio. O que cortisol vai fazer com você? Ele vai fazer com que você perca energia, que é quando você diz assim, se eu pudesse não sair da cama hoje. Vai fazer com que você tenha vontade de se isolar. Quando você começa, não quero ver ninguém, não quero olhar para ninguém, não quero conversar com ninguém. Normalmente isso vem também acompanhado de sentimento de tristeza e de angústia. Então a pessoa ela fica com aquela sensação de infelicidade, aquela coisa, aquele aperto no peito que não larga a pessoa. E normalmente quem tem depressão também tem insônia, mas na maioria das vezes a insônia ela acontece na madrugada. Já você dorme, acorda de madrugada e depois você não consegue pegar no sono novamente. Então são sintomas mais frequentes. Claro que existem outros, mas esses são os principais sintomas de quem tem esse transtorno. Então é interessante você ter clareza para você poder identificar se você tem depressão, se você tem ansiedade ou se você tem os dois. A depressão e a ansiedade vai ser muitas vezes a base dos outros transtornos. Então, por exemplo, quem tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem ansiedade. Quem é bipolar tem ansiedade, tem depressão. TDAH tem ansiedade. Então, se você for observar, quase todos os transtornos emocionais estão ligados a ter essa base de ansiedade e depressão. Então, quase sempre que a gente se depara com pessoas com esse quadro, com esses transtornos, a gente consegue tratar, a ansiedade e a depressão. Os demais sintomas eles vão desaparecendo. Então, espero que tenha ficado claro para você, como é, de fato, os sintomas, por que isso acontece, que é o excesso de cortisol e adrenalina que você tem. E agora eu quero compartilhar com vocês a causa, isso é, o que desenvolvemos esse tipo de problema emocional. Bom, existem duas situações. A primeira situação é um ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? Quando você vive um cenário desafiador, por exemplo, você está vivendo um conflito no casamento,
ou você está passando um momento muito difícil com o seu filho, ou você está vivendo um cenário, né, dentro da sua casa de alguém muito doente. Enfim, quando você está debaixo de uma situação de pressão emocional, onde todos os dias você tem ou angústia, ou tristeza, ou insegurança, ou medo. E aí, se você vira esse cenário diário de emoções negativas, esse é um dos motivos que levam a pessoa a desenvolver os problemas emocionais que elas têm. Como é que a gente consegue ajudar uma pessoa nessa situação? Às vezes eu vou tratar um paciente e ele tem um ambiente assim. O paciente me procura e diz assim: Marcelo, eu estou muito magoada porque meu marido me traiu. Ou então, lá em casa, é muita confusão, desentendimento porque meu marido bebe. Ou porque meu filho usa drogas. Ou porque eu estou no processo de separação. Ou eu estou vivendo uma situação financeira muito complicada, as contas estão vindo, eu não estou conseguindo pagar. Esse cenário é um cenário realmente bem desafiador. Então, para você resolver o que ela está enfrentando, tá? Pode estar com um quadro de ansiedade, com insegurança, pode estar com um quadro de depressão por causa de um cenário que você começou a perceber que você vai perder, né, um familiar que está com câncer. Você pega uma mãe que tem um filho com câncer, já começa a desenvolver aquela tristeza permanente porque o menino está para partir, ou porque você está realmente numa situação desafiadora com relação ao trabalho. Enfim, uma série de coisas relacionadas à família pode levar você, o ambiente de trabalho também pode levar você a estar nesse quadro. Para eu ajudar, eu preciso, primeiro, tirá-la desse ambiente. Então, assim, graças a Deus, eu como terapeuta também tenho outras formações, eu consigo ajudar o paciente a entender o seguinte, né? Qualquer ambiente tóxico, ou quase todos, né? Eu posso dizer que tem um caminho para você reverter esse quadro. A questão é que as pessoas muitas vezes não sabem. Então, eu vou pontuar aqui de forma objetiva como é que você pode mudar um cenário da sua vida se você está vivendo esse cenário. O primeiro passo que você precisa dar, por exemplo, se você me procura e diz assim: Marcelo, eu estou vivendo muitos conflitos no meu casamento, eu não sei como mudar essa situação, eu preciso de ajuda. Então eu sempre digo para as pessoas o seguinte: existem 3 coisas que precisam ser feitas quando você vive um ambiente tóxico. Primeiro, você precisa estabelecer um alvo para o que você quer. Isso é um desafio, porque a maioria das pessoas, elas muitas vezes não tem clareza do que elas querem. Elas sabem o que não querem, mas muitas vezes não procuram ou não focam no que querem. Então, por exemplo, eu estou com um problema no casamento. Como é que você pode me ajudar, Marcelo? A pergunta é: como é que você gostaria que seu casamento fosse? Esse é o primeiro objetivo. Não, meu casamento está muito ruim, estou muito em crise, estou com problema. Não, a pergunta não é como é que ele está, eu quero saber como é que você gostaria que ele fosse. E eu peço para a pessoa exatamente ela colocar para mim, por escrito, como ela gostaria que fosse essa relação. Ou se, por exemplo, ela não tem ninguém, porque já passou por 3 casamentos e não deram certo, e ela está mal. E a colocação é a mesma: eu quero que você escreva para mim como você gostaria que fosse a relação. Ponto. Marcelo, por quê? Porque veja só, a gente tem no cérebro uma coisa chamada SAR, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Para que serve o SAR? Tudo que você coloca a sua atenção, o seu cérebro ele amplifica a sua percepção. Então, por exemplo, se você tem na sua cabeça clareza como você quer a sua vida conjugal, você começa a focar nisso, é isso que eu quero, seu cérebro vai começar a aumentar a sua percepção para achar caminhos para que aquilo aconteça. Vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro, você vai na rua, você vai no teu celular, olha ali um modelo de carro, esse carro que eu quero. E aí você sai, começa a andar pela rua e você começa a perceber que esse carro tem em vários lugares, no bairro onde você mora, ou no lugar onde você trabalha. E aí você diz assim: engraçado, antes de eu procurar um carro, eu nunca vi esse carro aqui pela região, foi só eu querer comprar, agora eu vejo em todos os cantos. Na verdade, o que aconteceu? Quando você colocou o foco, que era o carro que você queria, o modelo, seu cérebro aumentou a sua percepção para achar aquilo que você quer. Então, por exemplo, se você não tem ninguém e você quer encontrar uma pessoa, primeiro você precisa focar como você gostaria que essa pessoa fosse. E aí o seu cérebro vai aumentar a sua percepção para encontrar pessoas que têm o perfil daquilo que você tem na cabeça, do que você quer. Só que isso serve para qualquer área da vida. Marcelo, minha vida financeira ela é problemática, eu não sei o que eu faço. Tá, o que você quer para a sua vida financeira? Quanto você quer ganhar para você ficar feliz, para ficar satisfeito, assim, isso aqui me basta? Ou qual tipo de trabalho que você gostaria de desenvolver? Qual tipo de negócio, ou emprego, ou formação que você gostaria de ter?
Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter na cabeça, com clareza, é o que ela quer, o que ela procura. E olha como isso é interessante. Eu tive uma paciente, e essa paciente, ela me procurou, e ela falou assim: Marcelo, eu sou uma pessoa muito bem-sucedida. Eu tenho o emprego dos meus sonhos, eu tenho o salário dos meus sonhos, e eu tenho a casa dos meus sonhos. Mas tem uma área da minha vida que não deu certo, que foi relacionamento. Eu queria entender por que eu não consegui também realizar, não consegui conquistar isso na minha vida. Eu fiz a seguinte pergunta para ela: quando você era jovem, você sonhou com o seu emprego, não é isso? Sim, quando eu já tinha meus 17 anos, eu já sabia qual seria a minha profissão, já sabia qual o emprego que eu ia ter, eu já tinha desenhado a minha casa como seria. Tudo isso eu tenho. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: você teve o sonho da sua casa, o emprego você sonhou com a sua casa e tem a sua casa, você sonhou com o seu emprego e teve o seu emprego, você sonhou com o seu salário e teve o seu salário, mas qual era o seu sonho de marido, de esposo? Ela falou para mim assim: engraçado, eu nunca sonhei com isso. Eu falei: por isso que não deu certo. Porque quando você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um sonho, significa que você sabe para onde vai. E quando você não tem, qualquer coisa serve. Se você não tem na sua cabeça o quanto de fato você quer ganhar, qualquer salário serve. Se você não tem na sua cabeça qual é o trabalho que você quer ter, qualquer emprego serve. Se você não tem na sua cabeça o que tipo de pessoa você quer ter na sua vida, qualquer pessoa serve. Então, a primeira coisa que eu digo para o meu paciente é: você precisa saber o que você quer. Segunda coisa que eu digo para o paciente agora é: você precisa ter um processo, você precisa caminhar agora na direção. Não basta sonhar, né? Tem gente que passa a vida inteira sonhando em ficar rico e nunca fica. Porque sonho é importante. Agora você precisa saber o seguinte: qual é o caminho? E se você não tem aquilo que você sonha, não é porque você não pode, é porque você não sabe. Então você precisa o quê? Aprender. Então sempre digo para as pessoas: o que você quer, busque conhecimento. Marcelo, eu não sou feliz no meu relacionamento. Tá? Quantas formações você já fez sobre relacionamento conjugal? Quantos livros você já leu? Quantas palestras você já assistiu? Ah, Marcelo, nenhuma. Por isso que você não tem sucesso no seu relacionamento, você não entende nada sobre o assunto. Marcelo, minha vida financeira é sempre enrolada. Quantas palestras você já assistiu sobre inteligência financeira? Quantos livros você já leu sobre prosperidade, sobre riqueza? Ah, nenhum. Por isso que você nunca vai prosperar, porque você não sabe o caminho. Então, qualquer área da vida, o conhecimento é o que vai levar você ao sucesso. Por que eu digo isso? Porque ninguém nasce sabendo. Você tem que aprender. Muitas pessoas que vivem mal numa relação é porque elas cresceram vendo os pais num relacionamento tóxico, ou porque cresceu sem a presença do pai ou da mãe. Então ela não cresceu vendo como é que de fato uma relação funciona. Então ela precisa de conhecimento. Se a pessoa ela não tem inteligência financeira, ela vai ver sempre na dificuldade. Por quê? Porque nos momentos que ela tem dinheiro, ela não sabe administrar e gasta da maneira errada. Então você coloca na mão da pessoa, às vezes, uma condição satisfatória, e ela, por administrar mal, em vez de ela multiplicar, ela acaba gastando o que tem. Então vai viver sempre em dificuldade financeira. Então, se a pessoa ela quer mudar a sua realidade, ela precisa estudar sobre aquele assunto para entender sobre aquilo. Ah, Marcelo, eu tenho uma lojinha de venda, mas não estou produzindo. Tá? Quantos livros você já leu sobre vendas? Então, estou mostrando para vocês que, assim, o sucesso não é uma questão de sorte, é uma questão de preparo. Você precisa saber para onde você vai. Então, você tem que ter um alvo, você tem que ter conhecimento, tem que ter ação. Não adianta você assistir uma palestra sobre relacionamento e não aplicar isso na vida. Sem ação, as coisas não acontecem. E, para você mudar aquele ambiente tóxico, você precisa também remover as objeções. Então, veja, ter um alvo, você precisa ter conhecimento, você precisa ter ação e você precisa remover as objeções. O que são as objeções? É o que te impede. Pode estar relacionado à questão das suas crenças, é quando você tem um monte de pensamento negativo que faz com que você não caminhe na sua direção. Por exemplo, se você pensar assim: eu nasci para ser pobre, então você nunca vai prosperar. Porque a crença que você tem sobre o dinheiro faz você acreditar que você nunca vai ter condições de melhorar a sua vida. Então, o seu cérebro nunca vai buscar as experiências, nunca vai buscar os caminhos, nunca vai mostrar as oportunidades, porque a sua cabeça, você acredita que você nunca vai prosperar. Se você pensar assim: todo homem é igual, então se todo homem é igual, não adianta você escolher, porque todos eles não prestam. Então você acaba se metendo num relacionamento tóxico porque você não escolhe. Então, as crenças, elas acabam atrapalhando as pessoas de chegar aos seus objetivos.
E tem muitas pessoas que têm crenças, e essas crenças é como elas pensam assim: eu não consigo, é muito difícil, não vai dar certo, nada funciona para mim, minha vida é uma luta. E como é que você descobre essas crenças? Porque elas repetem isso. Elas estão sempre falando as mesmas coisas. Você vai conversar com a pessoa, ela repete 3, 4 vezes a mesma coisa. Por quê? Aquilo é uma crença na cabeça dela. E você é aquilo que você acredita. Se você acredita que é fraco, você vai ser fraco. Se você acredita que você vai viver sempre na pobreza, você vai viver sempre na pobreza. Se você acredita que você não nasceu para ter uma relação feliz, um relacionamento feliz, você não vai ter um relacionamento feliz, porque as suas crenças te atrapalham. Então, nos meus pacientes, eu percebo que muitas vezes são as crenças que não deixam eles caminharem na direção daquilo que eles precisam ir para conseguir os seus objetivos. Então, vivendo sempre um ambiente tóxico, claro, a pessoa vai desenvolver ansiedade e depressão. E outra objeção são as questões das emoções. Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela carrega muito medo, e medo trava. Então, por ter medo, tem gente que tem medo de sair de casa, tem gente que tem medo de montar um negócio, tem gente que tem medo de fazer, de correr atrás, e o medo faz com que a pessoa não consiga sair. Então, ela pode até ter um sonho, mas o medo está travando ela em qualquer área da vida. Eu tenho medo de me relacionar com alguém porque eu já fui traído 2 vezes, eu tenho medo de me machucar. Então, a emoção do medo trava a pessoa. Ou, por exemplo, a emoção da raiva. Tem pessoas que são muito desequilibradas. Então, ela vai, por exemplo, colocar o currículo no lugar e ela vai ser contratada pela capacidade cognitiva e ela vai ser demitida pela falta de inteligência emocional. Isso é uma pessoa explosiva, ela não consegue parar em emprego nenhum. Uma pessoa explosiva não consegue manter por muito tempo nenhum relacionamento sólido. Uma pessoa explosiva, ela vai sempre afastar os amigos, porque ninguém gosta de viver perto de uma pessoa explosiva, intransigente. Então, as objeções que levam a pessoa aos seus objetivos têm que ser removidas, que são as crenças, ou são, muitas vezes, as emoções tóxicas que acompanham ela com frequência. Então, é necessário, às vezes, a gente fazer uma reflexão sobre isso para poder mudar aquele cenário que eu chamo de ambiente tóxico. Mas, claro, a depressão e a ansiedade não está ligada somente ao presente. Ela, muitas vezes, também está ligada ao passado. E agora eu vou explicar para vocês por que isso acontece, né? Passado. Todos nós temos experiências emocionais diárias. Você, por exemplo, briga com o marido, você fica com raiva. A sua irmã falou mal de você, você fica magoada. Seu sobrinho morreu, você fica triste. Então, com frequência, a gente vai tendo sempre, no nosso dia a dia, emoções negativas. Só que essas emoções, elas se diluem. Então, possivelmente, você ficou com raiva hoje do marido, amanhã a raiva passou. Você ficou magoado com a sua irmã, uma semana depois a mágoa foi embora. Você ficou triste pela morte de um parente, um mês depois a tristeza se diluiu. Então, isso é normal que isso aconteça. O problema é que, às vezes, nesse processo emocional, essas experiências elas podem se transformar em traumas. O que são os traumas? Os traumas são emoções que, em vez de se diluírem, elas vão ficar registradas no seu inconsciente. E o que significa? Que ela não vai embora. Ela fica com você ali uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E aí você, se você for prestar atenção quando você está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de depressão, você vai perceber que sempre está acompanhado de sentimentos negativos, né? Ou é uma tristeza, quando você está num quadro depressivo e angústia, ou é medo, insegurança, ou a irritabilidade, quando você está num grau de ansiedade elevado. Então você percebe que sempre essas emoções estão presentes na hora do transtorno. Só que às vezes a pessoa diz assim: poxa, eu não estou legal hoje, não sei nem porquê. Isso é, o teu inconsciente, ele trouxe, né, a lembrança. Ele trouxe a lembrança daquela emoção, mas ele não trouxe na sua memória o fato. Então é quando você diz assim: hoje eu estou mal, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou triste. E, na verdade, essa tristeza, essa angústia, esse medo e insegurança estão relacionados às experiências que você teve no passado, que levaram você a ficar nesse quadro. Agora, por que a pessoa desenvolve um trauma? Se a experiência emocional que você tem ela for muito forte, eu pedi para vocês aí que estão me assistindo, se vocês estão entendendo, se está claro o que eu estou falando para vocês, vão comentando aí, tá bom? Se possível, deixa aí, vai falando da cidade que vocês estão, de onde vocês estão assistindo. Depois eu vou dar uma olhadinha em todas as mensagens de vocês, tá bom? Vou olhar com o maior prazer. Como eu estava falando, o que acontece? Quando você tem uma experiência emocional
significativo, isso é, que tem um pico emocional muito forte, nessa hora que você tem que ter cuidado, porque é essa hora que você vai desencadear um trauma. Então, vou dar um exemplo para você. Você sai de casa, dobrou a esquina, e aí vem um rapaz montado numa moto para entregar, parece um entregador de pizza, tem aquela caixa nas costas. Então, quando ele passa perto de você, está escurecendo, já mais de 18 horas, e aí você percebe que ele para do seu lado, puxa uma arma, e ele diz que é um assalto. Pede teu celular, você com medo corre, não entrega o celular, ele dá um tiro, o tiro passa perto de você, e ele vai embora. Você volta para casa desesperado, e o que você vai ter nessa hora ali? Seu cérebro reptiliano resgatando, né, os teus pensamentos, onde você vai ter um pico emocional de muita adrenalina. Isso é, você vai chegar em casa com o teu coração acelerado, com a pupila dilatada, teus músculos tensos, com respiração ofegante, por causa de você quase ter tomado um tiro. Uma experiência como essa é muito propícia para se transformar num trauma. Por quê? Porque a emoção foi muito forte. Então, um outro cenário, você vive muito bem com seu marido e um dia você pega o celular dele e você percebe que ele tem uma amante. Essa experiência é uma experiência emocional muito forte. Então, as experiências emocionais muito fortes, elas também são responsáveis para desenvolver os traumas. E os traumas são o registro das emoções que estão relacionadas ao fato que você viveu daquele dia. E aí, assim, o cérebro ele vai criar uma forma de associações àquela experiência. Lembra que eu falei para vocês de que a pessoa ela saiu de casa, dobrou a esquina e aí ela foi assaltada por um rapaz numa moto, um entregador de pizza? O que o cérebro ele pode fazer? Ele vai criar associações àquele episódio. Essas associações vão ser: foi à noite, aí você começa a ter medo de sair de casa à noite. Foi na esquina, aí você começa a ter medo de ir na esquina. Foi um motoqueiro com caixa de pizza nas costas. Toda vez que você vê um motoqueiro com uma caixa de pizza nas costas, você vai achar que é um assaltante. E aí, automaticamente, a esquina, o horário, a imagem do motoqueiro vai ser sempre os gatilhos que vão ativar em você as emoções daquela experiência. Entende? Ou, por exemplo, um cenário do adultério. Então, vamos dizer que você descobriu que a tua secretária teve uma relação com o teu marido. E aí, a tua casa pode virar um gatilho, porque vai associar a casa. A hora que você entra dentro de casa, você lembra do que o seu marido fez dentro da sua casa. E aí vai causar em você não só a lembrança, mas muitas vezes a dor da mágoa, da traição que você viveu. Então, a casa pode virar um gatilho, o celular pode virar um gatilho, né? Os objetos da pessoa podem virar um gatilho. E o que o gatilho faz? Ativa as emoções. E aí, por isso que às vezes a pessoa está muito bem, daqui a pouco passa alguns dias, ela volta a ter outra crise. E aí, daqui a pouco ela melhora, daqui a pouco volta a ter outra crise. Por quê? Porque ela tem os gatilhos que levam ela a, exatamente, liberar essas emoções relacionadas a esses traumas. Tá claro para vocês? Estão me entendendo? Acredito que sim, né? O que ocorre? Quando você tem, né, essas experiências, se as emoções, se a experiência estiver relacionada a perdas, como falecimento, como uma separação, como você perdeu, né, o emprego que você tinha, como a tua vida financeira, você tinha uma vida mais próspera, hoje não. As perdas, elas normalmente levam a pessoa a ter um quadro de depressão. Então, quando eu pego alguém que está assim, Marcelo, eu estou com depressão, tenho esse sintoma, eu vou vendo o histórico dela, ou quando ela era pequena, a mãe veio a óbito, né, ou então ela era casada e o marido abandonou, ou porque ela tinha, né, uma vida financeira melhor e de repente caiu significativamente. Então, as perdas levam a pessoa a ter um quadro de depressão. Eu até lembro de uma história, tinha uma paciente, e essa paciente ela tinha já mais de 70 anos, né? E ela já tinha passado por todos os profissionais possíveis, né? Psicólogo, psiquiatra, neurologista, e ela nunca tinha conseguido sair de um quadro de depressão. Eu tinha feito uma palestra, ela ouviu minha palestra e me pediu ajuda, perguntou se eu poderia fazer terapia com ela, eu disse que sim. E ela não sabia porque ela tinha essa depressão. E aí eu fui buscar as lembranças dela para eu poder tratar. E aí chegamos à conclusão que o que começou a desencadear a depressão dela foi o falecimento da mãe. Só que tem um detalhe, quantos anos ela tinha? 3 anos de idade. Então, aos 3 anos de idade, ela foi levada para presenciar o sepultamento da mãe.
E aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer terapia com ela, eu pedi para ela passar na mente um momento, já que ela lembrava, e ela começou a entrar em crise de choro. E depois que eu tratei, ela falou assim para mim: Marcelo, eu não imaginava que essa lembrança tinha me traumatizado. Eu nunca imaginei que isso pudesse ativar em mim tristeza, choro. E aí, quando eu tratei, né, essa experiência dela, e uma outra que ela teve também com a filha, ela melhorou. Então, a depressão e a ansiedade dela desapareceu. Por quê? Porque eu achei as causas, isso é, onde ela tinha tido as experiências no passado, que levou ela a esse cenário. No caso da ansiedade, quando a pessoa ela tem crise de ansiedade, normalmente ela tem experiências no passado que envolveram medo e insegurança. Por exemplo, ela era criança, os pais brigavam muito. Uma cena que, para qualquer criança, vai com certeza levar ela a um quadro de ansiedade. A criança tem medo. Quando o pai vai embora, se separa, a insegurança, e agora quem vai cuidar da gente? Meu pai foi embora, meu pai que era o protetor, se entrar um ladrão, quem vai prover? Então, separação dos pais. Um abuso sexual, é bem traumático também. O medo, a insegurança, o sentimento de culpa que a criança tem depois de passar por um abuso sexual, porque ela, na cabeça dela, ela começa a pensar que ela é culpada por ter deixado acontecer. Então, quantas coisas que a pessoa passa no passado, relacionada a medo, insegurança, né, um bullying na escola. Eu me lembro que eu fui tratar de uma adolescente e ela desenvolveu anorexia. O que aconteceu com ela? Ela, toda vez que via alimento, ela vomitava, botava para fora. E os pais me procuraram, né, desesperados, porque ela já tinha passado por um outro profissional, e o profissional disse que levaria 2 anos para tratar. E aí o que eu percebi? Sentei com a menina e perguntei: qual é a frase que você tem na sua cabeça quando você vê um prato de comida? Ela disse: sim, vou ficar gorda. E aí eu descobri que estava levando ela a sabotar o apetite. Ela na escola tinha as amigas, e as amigas começaram a excluir ela. Então, assim, veio um sentimento de rejeição associado ao que as amigas estavam falando. Você está ficando gorda. Então, era justificativa para afastá-la do grupo das colegas. E por causa disso, ela começou a olhar para a comida e lembrava da frase: vou ficar gorda, e o sentimento de ser rejeitada. Eu me lembro que eu passei para ela um exercício, e aí, graças a Deus, com 5 dias, os pais me ligaram, disseram: Marcelo, quero te agradecer. Minha filha se reabilitou. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a ansiedade, ela causa, né, todos esses malefícios. E o que leva a pessoa a desenvolver esse transtorno são exatamente essas experiências no passado que ela teve, que a gente chama de traumas, experiências traumáticas. Como é que eu ajudo, às vezes, o paciente? Eu pego o paciente e vou buscar todas as lembranças que ele tem de coisas que ele passou lá atrás, que ele viveu. E a gente vai começando na infância, na adolescência, na juventude, todas as experiências negativas que ele teve. E aí eu vou descobrindo se tem ali alguma emoção registrada. Então, o paciente começa a pensar naquele fato e diz para mim: Marcelo, lembrar disso me causa desconforto. Bom, achei ali um fato que está contribuindo. E o que ocorre? O cérebro, ele empilha essas experiências. Então, às vezes, você não desenvolveu o transtorno por causa de uma experiência, ou de várias experiências, que foram de pequeno porte, mas foram se somatizando. E aí, para a gente poder tratar, a gente tem que tirar todas as dores emocionais dessas experiências. Bom, é assim que a gente consegue ajudar o paciente que tem ansiedade, ou tem depressão, ou algum outro dos transtornos que eu citei no decorrer da live. Agora vamos falar do tratamento, né? Como a gente pode ajudar. Bom, o que acontece? Primeiro, eu vou dizer para vocês o seguinte: a maioria das pessoas que eu atendo, quando chegam na minha mão, elas já fazem algum tratamento medicamentoso. Claro que eu digo para essas pessoas, mesmo fazendo terapia, elas não devem parar, porque quem pode suspender o tratamento é o seu psiquiatra, não é o terapeuta. Mas quando a pessoa ela vai tendo resultado, depois eu digo para ela: agora você procura o seu psiquiatra e pede para ele fazer um desmame. Mas deixa eu explicar como é que funciona essa questão da medicação, né? A pergunta é: vale a pena? Não vale a pena? Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte: quando você tem uma crise, né, de depressão e ansiedade, você está com umas taxas de adrenalina e cortisol elevadíssimas. Quando você vai tomar uma medicação, o que o remédio ele vai fazer? Ele vai forçar o seu cérebro a liberar outros hormônios para que possa equilibrar essas taxas. Só que nós temos alguns problemas com relação a isso. Primeiro, que a medicação tem uma série de efeitos colaterais.
Então, se você for pegar a bula e olhar os efeitos de um clonazepam, de um Rivotril, você vai ver, por exemplo, ali uma série de efeitos colaterais que você vai ter, ou que você pode ter no decorrer do tempo, a médio, longo prazo, às vezes em curto prazo mesmo. Então, às vezes você quer resolver uma coisa e arruma outra, ou você quer resolver um problema e arruma dois. Você, além de não ficar reabilitado 100%, você acaba também trazendo um outro tipo de problema de saúde por causa dessas medicações. Então, o que eu posso dizer é que, assim, entre tomar medicamento, eu diria que deveria ser sempre a última opção e não a primeira. Se você já está tomando, está me assistindo aqui, vou dizer para você assim, não pare, se é a orientação de um profissional. Ah, vou largar então, não faça isso, porque tem remédios que causam dependência. Então, assim, o cérebro se acostuma a uma substância externa para poder liberar serotonina, endorfina, dopamina. São os hormônios que a gente chama de hormônios da felicidade. Então, você precisa fazer um desmame e isso com a orientação de um profissional adequado para isso. Mas o que eu posso dizer para você é que a medicação, ela não vai trazer para você uma cura definitiva. Claro que isso não é uma regra, né? Você vai dizer assim, Marcelo, eu tive depressão, tomei remédio, melhorei, nunca mais voltou. Puxa, que ótimo, que bom, fico muito feliz por isso. Mas, na maioria das vezes, quem entra pelo caminho da medicação, às vezes, toma pro resto da vida se não fizer terapia. Então, você precisa entender que só o remédio não resolve. E muitas vezes a pessoa ela tem, né, um cenário que, com o passar do tempo, ela mesma vai dizendo que já não sente mais efeito aquela medicação. E aí ela vai no psiquiatra, ou ele vai aumentar a dose, vai trocar o remédio. E aí você continua no mesmo desafio, você vira um laboratório na mão, às vezes, do profissional. Então, o que eu gostaria de dizer para você, qual o melhor caminho? O melhor caminho é a terapia. Agora, existem os paliativos naturais? Existe. Talvez você está me assistindo e diz assim, poxa, Marcelo, eu gostaria muito de fazer aí um processo de terapia, mas no momento eu não tenho condições. Então, eu vou dar para você algumas coisas que você pode fazer, que vão ser paliativos, não vão resolver o seu problema, mas vão dar condições de você, pelo menos, administrar. Então, por exemplo, numa crise de ansiedade ou até de depressão, você pode fazer exercício de respiração, que, por incrível que pareça, é muito eficiente. Não é? Você pode tomar alguns chás que são naturais, que vão ajudar a baixar a adrenalina e o cortisol, como, por exemplo, o chá do maracujá. Digo suco não, digo chá mesmo do maracujá. Você pode fazer atividade física, né? Que eu recomendo, digo que é muito bom para quem tem depressão e ansiedade. A atividade física, ela faz você liberar, principalmente musculação, faz você liberar serotonina, endorfina, dopamina, e ele vai manter controlado ali o seu cortisol e adrenalina, que deixa você em crise. Então também ajuda bastante. Agora, resolve? Também não. Né? Para você resolver, você precisaria de terapia. E talvez você diga assim para mim, mas Marcelo, eu já fiz terapia e não deu certo. Eu sempre repito isso, o problema não é a terapia, nem é o terapeuta. O problema são as ferramentas. Quando se fala em terapia, existem muitas ferramentas, muitos métodos, e nem sempre os métodos que talvez tenham sido aplicados para te ajudar foram os métodos que de fato você precisava. Então, por exemplo, deixa eu falar para você, o método tradicional no processo de terapia é você acreditar que você se cura falando. Então, tem muitos terapeutas que eles sentam e só te escutam. E é eficiente? Em alguns casos, sim, se você não tem um transtorno, mas sempre se sente sobrecarregado porque não tem com quem dividir as suas preocupações, colocar para fora faz bem, realmente traz alívio. Mas se você tem um transtorno emocional, essa terapia não vai fazer efeito. Então, não vai resolver. Existem outros métodos, como, por exemplo, a hipnose. Não é um método que eu adoto, nem tenho simpatia, mas também não quero fazer críticas, porque existem excelentes profissionais e pessoas que já tiveram resultado com a hipnose. Então, não entro no mérito com relação a isso, e se você já fez e deu certo, parabéns, Deus te abençoe. Existe a aromaterapia, né, que são através das essências. Também tem o seu valor, mas é aquilo que eu digo, né? Você para, muitas vezes volta. E a terapia que eu vejo que tem muito resultado, que é hoje que eu aplico com meus pacientes, é a TRG,
terapia de reprocessamento generativo. Talvez tenha algumas pessoas aqui que já até participaram comigo aqui, se tiver alguém aí que já foi atendido por mim, usei essa terapia, e aí deixa aí seu comentário. Se tiver alguém presente aqui que eu já tenha atendido, né, com relação a isso. A TRG é um método muito eficiente para tratar as emoções. A PNL, Programação Neurolinguística, é muito eficiente para tratar as crenças, modelar a pessoa, mudar a mentalidade. Então, acho que é muito útil também. A PNL ensina você, através da postura, né, mudar a sua questão hormonal. A postura, ela interfere, por exemplo. Você vê que um depressivo está sempre olhando para baixo, com os ombros para frente. Né? Você vê uma pessoa que, por exemplo, tem uma postura mais ereta, faz atividades como vôlei, são melhores emocionalmente, porque olhar para cima faz com que você libere bons hormônios. Então, rir faz você liberar bons hormônios. Então, na PNL você aprende muita coisa boa. E a TRG, ela consegue tratar as dores mais profundas, né? Tem coisas que são realmente muito marcantes. Por exemplo, a morte de um filho. É difícil você conseguir, com os métodos tradicionais, tirar a dor da morte de um filho. A dor da traição de uma pessoa que se ama muito e você não esperava que ela fosse te trair. É uma dor profunda. Eu digo que depois da morte talvez seja a pior dor que existe, a dor da traição. E quem já foi traído sabe quanto isso dói. Não é? Então, a TRG ela é fundamental, ela é realmente poderosa para poder curar a pessoa, libertar a pessoa de um problema emocional. Porém, o que eu gostaria de dizer para você, né? Hoje, como terapeuta, eu acredito que eu já estou te ajudando. Eu acho que assim, parte do processo é o conhecimento, né? Lembra que eu falei para vocês no início? Você quer mudar um ambiente tóxico em qualquer área da vida, precisa de 3 coisas: estabelecer o alvo, que é o que você quer, buscar conhecimento para que você saiba o que fazer, e ter ação. E também remover as objeções, né? Tem que remover as objeções, que são as crenças negativas e os sentimentos que te atrapalham a conseguir caminhar na direção do seu objetivo. Então, para a gente concluir essa live, eu acredito que o conhecimento já está te ajudando bastante. Agora, se o que eu falei aqui não for suficiente para você, qual o conselho que eu lhe dou? Faça terapia. Você precisa se tratar. Você precisa buscar ajuda para mudar a sua realidade, para mudar a sua situação. O que eu posso fazer por vocês que estão me assistindo? Veja, eu já atendo gratuitamente muitas pessoas, sempre atendi. Mas não dá para a gente atender todo mundo. Não dá para atender as pessoas, todas as pessoas, né? Que são muitas que às vezes dizem: Marcelo, você pode me dar um atendimento gratuito? Marcelo, não tem condições de pagar. Eu confesso que às vezes eu me sinto num barco pequeno com um monte de gente querendo entrar no barco. Eu não tenho como botar todo mundo dentro desse barco. Então não dá para a gente tratar todo mundo gratuitamente. Então o que eu posso fazer é oferecer um desconto para ajudar as pessoas que querem, precisam fazer terapia. Então, para você que está me assistindo, eu vou oferecer para você um desconto se você me procurar ainda hoje. Se você me mandar uma mensagem, acredito que todo mundo que está me assistindo tem meu WhatsApp. E se você que está me assistindo não tem esse WhatsApp, não tem meu WhatsApp, eu deixei na descrição do vídeo. Então, se você me procurar aqui no privado, você vai dizer: Marcelo, assisti a sua live e eu vou estudar a sua situação para dar um desconto para você poder fazer a sua terapia, tá bom? Mas eu vou fazer para vocês que estão assistindo aqui a minha live. Se amanhã, depois de amanhã, a pessoa precisar de ajuda, falar: Marcelo, assisti o seu vídeo lá, eu quero desconto, vou dar a data de hoje. Essa oportunidade de eu dar um desconto é para quem está assistindo a live hoje no dia 21 de setembro. Então já teve pessoas que assistiram meu vídeo meses depois disseram: Marcelo, e o desconto? Então, 21 de setembro de 2024. Então esse desconto é para quem me procurar ainda hoje. Chegar na live e dizer: Marcelo, você pode me ajudar? Eu vou ouvir a sua situação, vou fazer uma proposta dentro daquilo que eu vejo que de fato eu posso fazer por você. E eu consigo, né? Como eu faço o processo de terapia, eu faço pacote. Hoje eu consigo parcelar em até 10 vezes um processo de terapia. Então fica barato quando você paga parcelado. Hoje, para ajudar o paciente, normalmente eu preciso uma média de 6 a 10 sessões. Então, 10 sessões é um dos pacotes que eu tenho para oferecer. Marcelo, 10 sessões são aproximadamente 2 meses e meio. Para vocês verem, eu tenho pacientes que me procuram,
que já estão às vezes 3, 4 anos fazendo terapia e não tiveram resultado. Por que essa terapia ela é tão curta? Porque a TRG, principalmente se teu problema for depressão e ansiedade, a TRG ela realmente é transformadora. Se você tem dúvida, entra no meu Instagram, também deixei o link do meu Instagram e tem lá vários depoimentos de pessoas que fizeram o processo e se reabilitaram. Isso é, conseguiram voltar a ter uma vida normal. Então, às vezes você vai pagar um profissional que você vai levar 2, 3 anos fazendo uma terapia tradicional e o que você gasta nem sempre, às vezes, dá a você os resultados satisfatórios daquilo que você gostaria. E a TRG ela é muito eficiente para ajudar. Marcelo, eu estou com dificuldade. Eu quero finalizar aqui dizendo para vocês o seguinte. Tudo que é prioridade, a gente faz algum sacrifício. Eu já vi muitas pessoas apertadas financeiramente, mas todas elas fizeram um sacrifício para ter um celular. Todas as pessoas que às vezes já me procuraram com dificuldade financeira, todas não, perdoe, né? Tem pessoas que realmente não têm condições nenhuma, mas muitas pessoas que me procuraram, elas têm, às vezes, uma televisão. E nada contra, ótimo, que você tenha tudo de melhor, é o que eu desejo para você. A questão é que eu vejo em muitas pessoas a prioridade em ter coisas, mas não é prioridade cuidado emocional. Então, eu finalizo aqui dizendo para você o seguinte: faça um sacrifício financeiro para você poder se cuidar, para você poder estar bem, para você poder se reabilitar. Eu já vi histórias, eu tenho uma história na época que eu fiz a minha formação, muito impressionante, de uma pessoa que tinha um problema grave de ansiedade, e na época ela queria sair desse cenário, e ela decidiu fazer o curso que eu estava fazendo, né? Na época era TRG. E ela vendeu a televisão dela para poder comprar o curso. E algum tempo atrás eu entrei no Instagram dela, e ela é uma profissional hoje extremamente qualificada. Então ela fez um sacrifício. Claro que a opção dela foi querer ser terapeuta, e parabéns, fico muito feliz. É mais uma colega, parceira que trabalha para poder mudar a vida das pessoas. Mas o que mais me impressionou foi o que ela estava disposta a sacrificar em busca da solução. E ela era uma pessoa extremamente problemática, segundo o depoimento dela, altamente ansiosa, uma pessoa que era frustrada nos relacionamentos, não dava certo com ninguém. E aí abrir o Instagram dela e olhar lá uma profissional tão qualificada quanto eu, equilibrada, também atende os pacientes, pô, isso é extraordinário. Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo, não que você tem que fazer aí uma formação como terapeuta, minha intenção não é essa de dizer isso para você, mas eu quero dizer para você que quando a gente entende que é o importante, a gente faz sacrifícios, sabe? Faz sacrifícios para poder mudar a vida. Eu quero dizer para você, sua vida emocional tem solução, sabe? Até mesmo se você vive um ambiente tóxico, também tem solução. Você só não sabe o caminho. A questão é o quanto você acredita que a sua vida pode mudar, o quanto você, de fato, está disposta para isso, porque a mudança não é uma coisa fácil. Eu digo que na terapia, reprocessar as lembranças das pessoas é como se fosse mexer no furum. Você aperta, dói, mas depois que sai aquele excremento, aí vem um alívio. Então, fazer o processo de terapia é às vezes doloroso mexer? Mas é melhor do que se viver inflamado, sabe? É uma dor única. Você sente a dor de ter que mexer com aquilo tudo, mas depois vem um alívio e você volta a ter uma vida normal. Então, faça uma reflexão. Quais são as objeções que você tem? Por exemplo, pode ser uma crença. Eu já fiz terapia, mas não dá jeito. Então, você acredita que não tem jeito. E a tua crença vai bloquear você de buscar a solução. Ou porque você ouviu um profissional dizendo assim, olha, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. E aí pensar dessa forma, tomar remédio pro resto da vida, se transforma numa crença, e você não acha que vai conseguir sair da medicação. Se você quiser, eu tenho depoimentos lá de pessoas no meu Instagram, de pessoas que conseguiram se libertar da medicação. Você pode ter, muitas vezes, como objeção, a questão do próprio conformismo. Deixa assim mesmo, do jeito que está. Só que isso é muito ruim, porque a tendência é sempre piorar. Chega a hora que a pessoa chega no fundo do poço, e você deve já ouvir a história de pessoas, às vezes, tirarem a própria vida por causa disso. Então, seja qual for a objeção, remova da sua vida o que te impede de você viver bem consigo mesmo, de você se amar, de você se valorizar, de você se cuidar. Eu, quando comecei esse processo todo,
foi porque eu não estava conformado com uma tristeza que não me largava. Já foram um pouco mais de 3 anos com uma dor profunda, uma tristeza. Às vezes eu tinha um amigo que eu ligava para ele, eu tinha que ficar 2 horas falando para tentar obter alívio, que aquela dor, aquele desconforto, aquele mal que me fazia. E assim, eu comecei a ler, estudar. Foi na época que eu fui ler sobre PNL, li sobre inteligência emocional. E aí a minha mente foi abrindo e disse, cara, eu tenho que buscar, achar um caminho. E dali eu comecei, com conhecimento, a conseguir me tratar. Quando eu fui fazer meu reprocessamento, eu fiz minha formação em TRG, eu tive que passar pelo processo do método, né? E ali encontrei mais coisas que tinham bloqueado a minha vida. Eu me lembro que assim, eu era uma pessoa muito insegura para dirigir. Então, até os meus 23 anos, eu não tinha carro porque eu me sentia inseguro. Eu achava que se eu fosse sair, eu fosse me perder. E aí eu descobri que isso ocorreu por causa de uma experiência na infância, né, que eu me perdi da minha mãe. E aí, assim, foi muito desespero. E aquele registro de me perder estava sempre na minha cabeça. Quando eu tratei isso, eu percebi que esse medo foi embora. Então tem tanta coisa que na nossa vida hoje você não tem noção que está te atrapalhando, que é o teu passado, as diferenças que você teve de pai, de mãe, você olha e viu, você cresceu num ambiente onde o pai era muito violento, e teu inconsciente te atrai para pessoas assim, sua mãe viveu um relacionamento tóxico, você vive um relacionamento tóxico também. Então são coisas que a gente não sabe às vezes porque está passando por causa do nosso passado, do nosso inconsciente, que está no estado de compulsão, repetição. Às vezes você passou por um relacionamento, e esse relacionamento acabou por causa de um ciúme possessivo. O que é o ciúme possessivo? É a insegurança da infância, de você não ter tido, às vezes, um pai na tua vida. E aí, por você nunca ter tido afeto, carinho, você encontra alguém, tem medo de perder e controla. Ou porque você foi traída, e a traição gera em você um trauma, porque você é uma pessoa extremamente insegura e você tem ciúme da sombra. Então, olha, muita coisa na sua vida, você às vezes está passando por causa do teu passado. E o pior, na maioria das vezes, o erro foi das pessoas. Mas é você que está sofrendo, é você que está pagando pelo erro do outro, o erro do teu pai, o erro da tua mãe, sabe, o erro dos teus irmãos, alguém que te abusou. E aí você hoje tem bloqueio com a tua vida sexual, porque você foi abusado na infância, tem nojo de sexo, tem bloqueio com sexo, tem dificuldade. Então, quanta coisa ruim. E o que mais me impressiona é o quanto as pessoas, elas não priorizam, elas não levam a sério a querer sair desse cenário. Então, se existe alguma objeção hoje, depois até você escreve aí no chat quais são as suas objeções que impedem você se tratar, você buscar ajuda, entende? De você se cuidar, de você se reabilitar. E remova isso, não deixa que isso te atrapalhe, não. Qualidade de vida é uma coisa que com certeza todos nós podemos ter. A gente só precisa saber o caminho. Você não sabe o caminho, então você precisa de ajuda. Ah, Marcelo, como é que eu faço? Você precisa de alguém que te guie. Marcelo, você me ajuda? Você me chama aí no WhatsApp, a gente vê a possibilidade de como eu posso dar um desconto para você, se for o caso, para eu poder te ajudar. Marcelo, não dá para fazer com você. Procure alguém que você possa se cuidar, sabe? Eu acredito muito que Deus quer que você tenha paz, mas nem tudo Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. O impossível que tem que fazer é você. Então, você precisa fazer a tua parte. Não ficar esperando que um dia, de forma sobrenatural, ainda que Deus possa fazer, e eu creio muito nisso. Eu, por exemplo, aos 15 anos, eu fui curado de uma depressão por intervenção divina. Graças a Deus por isso, eu digo isso para todo mundo, eu testemunho do poder de Deus na minha vida. Mas aos 43 anos, eu carreguei por alguns anos a dor do sofrimento, por eu ter passado uma experiência traumática muito forte que me marcou. E aí Deus poderia ter me curado? Poderia. Mas eu fui fazer a minha parte, e Ele me curou através do conhecimento. Quando eu fui estudar, buscar conhecimento, depois fazer todo o meu processo, do qual hoje eu atuo, e acredito que se você fizer isso também, você pode mudar a sua realidade. Tá legal? Estou terminando a live. Espero que tenha ajudado vocês. Deixa aí os comentários aí do que vocês acharam, do que vocês puderam absorver de tudo que eu falei. Espero que eu tenha contribuído. Eu vou estar sempre, periodicamente, fazendo outras lives para poder ajudar. E estou à disposição para aquilo que, de fato, com que eu sei, poder contribuir na sua vida. Tá legal?